Eu errei? Olha o olhinho do Flávio aqui. Olha o olhinho do Flávio. Ih, rapaz, vamos puxar já pro Flavião. Aí, pelo menos erramos pelo. Antes de puxar o Flávio, eu fui recrutado como vendedor, ainda era muito Ô, moleque. Caí, olha o Caíto aí, olha o homem da live aí, cara. E aí, antes de gente abrir, primeiro, boa noite, Flavião. Boa noite. Cara, uma das primeiras lições que eu tive quando eu fui recrutado como vendedor é que, bicho, se for pré-hack, seja por excesso de vontade, né? Abrimos 2, 9h30, valendo. Então, que bom que deu certo. Então, tô aqui para você, seu Joel. Então vamos lá, gente. Boa noite, Flávio. Boa noite, Caião. Boa noite. Hoje eu que puxo. Eu tenho certeza que o assunto de hoje vai ser bom pra cacete. Mas, Josão, manda a galera sentar o dedo no aviãozinho aí primeiro, cara. Ô, galera, o assunto de hoje, ele merece que essa live lote, assim, recorde. Merece recorde. Então, vai no aviãozinho agora. Todo mundo agora. E clica e manda para 50 pessoas. O assunto de hoje, eu prometo para vocês, merece sala lotada, sala bombando, porque ele vai ser importante para todo mundo. Acredita em mim. Acredita em mim. Então, vai aqui na setinha e ó, pá, 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 encaminha para a maior quantidade de pessoas que tiver para a gente bombar nesse assunto hoje. Aham, vai ser muito bom. Live 18, hein, turma? Caraca, hein? Live 18. Enquanto isso, duas coisas importantes, né? Eu perdi a mensagem que era para vir de branco hoje, tá? Eles mandaram aí mensagem, combinaram aí alguma coisa. Eu perdi essa mensagem. E segundo, que já tem gente falando, o Flávio ainda não arrumou a luz lá. Minha queridinha, aquela luz ali que tá piscando, cara, tá numa lista que você não tem ideia, cara, de prioridade. Você não tem ideia essa lista, cara. Cara, Vamos nessa. muito bem. A live, ó, pessoal, então vamos lá. Live número 18. Para quem chega aqui pela primeira vez, nós estamos na 18ª semana fazendo todos os domingos live. Cada dia é um host, o host do dia sou eu, então eu sou o perguntador da noite. Flávio e Caio responde. Eles não sabem sobre o que eu vou pedir. Sempre assim. A live hoje é um assunto, mas ele tem 3 partes. Tá bom? Tá bom. Tem 3 partes. O assunto é um dos assuntos que mais a turma pergunta para nós 3. Tá com uma dor, faz diferença total no mundo profissional e dos negócios. E eu quero que vocês contem no detalhinho. O assunto é equipe. Só que a gente vai falar de 3 aspectos da equipe, beleza? Equipe em 3 vieses. Formação de equipe. Qual é o processo para formar a equipe? Se liga aí, galera. É para mandar esse aviãozinho para muita gente, porque hoje o negócio vai ser bom. Primeiro terço da live é formação de equipe. A segunda parte da live é o que vocês fazem para promover, e a última parte, demitir. Esse é o papo hoje, cara. Formar, promover, demitir. Então, esse é o assunto, por isso que eu falei, mas tem que ter recorde para todo mundo. Taca aviãozinho e vamos tacar pau. Equipe. A primeira parte, Flávio e Caio. Quais são os critérios que vocês utilizam para formar uma equipe? Desde quando que é a hora de contratar? E quais são os critérios que vocês usam para contratar? Vou aqui fechar os comentários para a gente montar. Esse assunto é top. Contratar. Montagem de equipe. Vai. Pode começar o Caio. Então tá. Eu vou entrar num
um viés mais abrangente para que esse assunto de equipe possa contribuir ao máximo a galera? Obviamente, se eu está fazendo um squad mais técnico, aí talvez mudaria um pouco, mas num conceito mais... Eu acho que pode ser muito legal se a gente trouxer fundamento hoje. Fundamento de montagem de equipe. Cara, eu acho que o primeiro passo do fundamento, você montar uma equipe, o primeiro passo é você ter o objetivo claro e uma meta extremamente bem desenhada, porque o que vai começar a ter esse magnetismo é esse alinhamento da visão, cara. Esse alinhamento da visão, porque as pessoas não compram um líder onde ele está. Ele compra o líder, o time e a equipe para onde ela vai. Então, esse alinhamento dessa visão, você tem uma visão clara de futuro. Você quer montar uma equipe para quê? Qual é o objetivo? Qual é a perseguição? Então, eu acho que a primeira coisa que é central, muitas pessoas falam assim, cara, eu não consigo ser magnético para pessoas boas, né? Cara, eu não consigo montar times bons. Eu acho que a primeira coisa é você entender que uma equipe ela é reflexo do líder. E se as pessoas não estão conseguindo enxergar em você um passaporte para o futuro, será que tu enxerga um passaporte para o futuro? Então, acho que o primeiro fundamento para a montagem de equipe é essa visão clara do líder. Porque o líder ele vai ter que saber vender essa visão, ele vai ter que ter essa competência de saber vender essa visão. E aí você vai começar aos poucos montar uma equipe, um squad em determinado assunto, dentro de uma determinada competência, uma equipe de vendas, uma equipe de um outro setor. Mas eu ia começar com o primeiro ponto, essa visão ela é fundamental, cara. É um ponto crítico, essa visão clara de futuro, porque é em torno disso que a mágica da montagem de equipe vai acontecer. Seja no mundo dos negócios, ou seja montar uma equipe para treinar 4 anos o ciclo olímpico para uma prova que vai acontecer só daqui 4 anos, cara. Então, acho que a primeira coisa, o primeiro fundamento de formação de equipe, essa visão clara do líder. A visão clara do líder. Beleza. A tua pergunta, Joel, ela é específica para montar um time de um departamento ou para montar um time de uma empresa que você está começando? Departamento. Departamento. Por que não montar uma empresa que você está começando? Só para eu entender o teu objetivo. Então, no meu primeiro pensamento é uma empresa que já funciona, num lugar que já funciona, para o empreendedor que quer trazer pessoas para esse departamento. Tá, então, para o empreendedor, esse empreendedor ele lidera vários departamentos. Isso, ou ele quer montar um departamento ou quer incorporar a pessoa num departamento que já existe. Tá, vamos lá. A contratação, ela não tem um fim em si própria. Ela não tem um fim em si própria, a contratação. Ela é parte de uma arquitetura que vem antes da contratação. Existe uma arquitetura que é o organograma da companhia, ou seja, como é que alguém decidiu que essa empresa vai funcionar? Como é que alguém desenhou, arquitetou o funcionamento dessa empresa? Esse organograma segue um modelo de negócio. Eu tenho um modelo, então eu vou precisar de um organograma. Então, por exemplo, eu preciso de um departamento de vendas, eu preciso de um departamento de operações, eu preciso de um departamento financeiro. E por aí vai. Isso não é uma regra. Você não é uma regra. Você cria isso. Você estabelece. Eu quero funcionar com 4 departamentos. E com isso aqui eu consigo tocar. Ou com 5, ou com 6. Você faz o desenho desse departamento. Depois que você definiu o desenho e acredita que nesse esquema tático teu negócio vai funcionar, vamos para o futebol. Né? Vamos falar de futebol? Que o Palmeiras foi campeão hoje, o Flamengo tomou um pau, não é? Vamos falar de futebol? Vamos lá. No futebol, o técnico de futebol, ele primeiro define o esquema tático dele. Cara, eu quero jogar 4-2-3-1. Não, eu jogo 4-3-3, eu vou jogar 4-3... Não, quero jogar com 4-4-2. Então, a primeira coisa, o técnico, ele sabe qual é o esquema tático que ele quer jogar, que ele gosta de jogar, que ele acredita no melhor esquema tático. Ele só vai contratar depois que ele
entende qual é o esquema tático que ele vai contratar. O segundo ponto é o seguinte, quais são as peças que ele tem disponível. Ele vai analisar das peças que ele tem disponível, quem se encaixa naquele esquema tático e quem não se encaixa. Vai ter cara que é excelente jogador. Se ele joga 4-4-2, não vai ser... Não que não dê para jogar, mas um 9 enfiado não é a preferência desse treinador. Se ele joga... Agora, se ele jogar 4-2-3-1 enfiado, aí um 9, ele talvez tenha mais utilidade. Então, ele chegou num time, eu vou jogar, ele sabe o esquema tático que ele vai jogar. Vê o que ele tem disponível, vê quem serve e quem não serve. Quem não serve, ele vende, ele empresta, ele se desfaz. Entendeu? E aí, tem 4, 5 posições importantes. Aí ele vai buscar contratar para encaixar no esquema tático que ele decidiu. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não adianta o cara saindo contratar de forma aleatória sem antes definir o esquema tático. Sim. Então, a primeira coisa numa empresa é ele ter o esquema tático definido. Mesmo um departamento, Joel, ele pode trabalhar um departamento com um gerente geral, com 2 supervisores, ele pode trabalhar um departamento, ele centralizando tudo nele, tendo pessoas que ele vai formar ao longo da jornada. Ele tem vários esquemas táticos que ele pode utilizar no departamento dele. Então, ele só deve passar a contratar depois que ele definir que esquema tático, qual é o organograma, qual é o modelo de gestão que ele vai ter. Aí sim, ele deve partir para contratar. Muito bom. Tá. Aí, com isso montado, quais critérios vocês estabelecem na contratação? Como é que vocês fazem isso? Vocês procuram num banco de... vocês vão no headhunter? Vocês primeiro dão chance para quem está na equipe? Vocês olham descrição de cargo, competências gerenciais, comportamentais, nessa formação do sistema tático. Isso é baseado... Como é que depois dessa arquitetura montada, como é que você decide a pessoa? Vocês. Olha, eu pessoalmente, Joel, eu não gosto de contratar líderes do mercado. Eu também. Eu gosto de olhar para dentro de casa primeiro. Eu sinceramente, não gosto. Eu prefiro trabalhar com a turma que eu tenho, suprir eventuais deficiências por um tempo e por um prazo que eu estabeleço para poder formar as pessoas que eu tenho. Eu procuro ter critérios para que ao longo do meu dia a dia, ao longo dos meses trabalhando junto com essas pessoas, eu procuro definir quem eu possa realmente confiar. Confiança tem 2 tipos de confiança. Tem a confiança na honestidade e tem a confiança na competência. São 2 tipos de confiança. Eu vou dar um exemplo para você. Pode ser que você tenha alguém do teu relacionamento que você seria capaz de dar uma mala com R$500 mil sem conferir e pedir para ela depositar num banco para você fazer um depósito e você não teria a menor dúvida de que ela vai depositar cada centavo no banco. Você confia plenamente na honestidade dessa pessoa, mas talvez você não se atreva a andar no carro junto com ela porque ela já bateu 5 vezes. Uhum. Talvez você confie na honestidade dela, mas não confie na competência dela para dirigir um carro. Uhum. Então você tem a confiança no trabalho e confiança na competência. Depois você tem outro tipo de confiança também, que é a confiança no equilíbrio emocional das pessoas. Sabe, em esporte coletivo, no vôlei, por exemplo? No vôlei tem uma coisa, eu joguei vôlei mais cedo, quando eu era mais jovem. No vôlei tinha uma coisa que era a bola de segurança. O que é a bola de segurança? Na hora que o troço está apertado, na hora que tá no tie break, na hora que, cara, é alta na ponta pro fulano, cara. Todo mundo sabe que vai ser alta na ponta pro fulano, mas a barreira não chega, ele bate por cima da barreira. Porque essa é a bola de segurança que você tem. Ou seja, tem gente que na hora H, ele cresce que você pode confiar nessa pessoa. Joga a bola nele que ele faz a cesta.
joga a bola nele que ele crava no chão. Ou seja, é a confiança de que ele tem, ele faz acontecer. Isso você conhece no dia a dia, porque tem gente que na hora H é amarela, cara. Amarela, tá? Na hora H o cara faz cocô na calça. Você entendeu? O cara é bom. O cara é bom pra caraca, mas na hora H o cara treme. O cara não consegue. O cara erra o chute, erra o pênalti, entendeu? Então também tem essa confiança. Agora, como é que você descobre isso? Não é no currículo, você não descobre isso na descrição de funções, você descobre isso no dia a dia. Eu, particularmente, se eu estivesse montando do zero uma equipe, e não tivesse ninguém, não tivesse meu networking, as pessoas que trabalham comigo ao meu redor, você entendeu? Eu faria contratação de pessoas no nível de trainee. Eu se tivesse começado, Flávio, você vai montar uma empresa e você não pode contratar ninguém que trabalha com você, que já trabalhou contigo alguma vez na vida. Não pode contratar nada, ninguém que trabalha com você. Se teu time que trabalha há 20 anos com você, você não pode trazer ninguém. Uau, cara, então beleza, vou para meter a mão na massa. Então, eu não sei, eu vou contratar 20 trainees, pessoas com potencial, entendeu? E vou começar a trabalhar eu liderando todos eles. Eu vou liderar todos eles e ao longo do tempo eu vou começar a categorizar quem é quem nessas pessoas. Quem é amarela, quem não é amarela, quem fala a verdade, quem mente, quem assume responsabilidade, quem dá desculpa. Detesto trabalhar com quem dá desculpa. O negócio da desculpa é a pior espécie que tem. É complicado, o cara não assume, ele não aprende, ele não erra nunca, ele está sempre certo, entendeu? Então, assim, o que acontece? Então, vou trabalhar com 20 trainees. 20 trainees. Só que ao longo do tempo, eu vou criando critérios ali e vou categorizando essas pessoas, até entender que eu tenho algum líder ali. E que eu possa começar a ensinar. Então, beleza. Então, vou encaixar esse cara. Sabe aquele organograma que eu falei? De repente vão ter 4 departamentos. Dessa vez não, vai ter um departamento só, eu sou o líder e tenho 20 trainees. Sim. E aí daqui a pouco eu vou encaixando esses líderes, cada um em setores diferentes. Eu prefiro trabalhar, eu pessoalmente, não estou dizendo que isso é o certo, mas eu pessoalmente prefiro trabalhar, gosto de trabalhar com líderes que eu formei, que se formaram na nossa escola. Para mim, experiência para mim e maturidade são coisas diferentes, experiência e maturidade. É possível um jovem de 20 anos se destacar e um coroazão de 50 como eu, isso é uma calamidade, entendeu? Então, eu prefiro o quê? Ter um relacionamento de dia a dia, colocar à prova as pessoas e ver quem é quem e quem vai se encaixando. E as pessoas que não se encaixam, eu também vou tirando e vou trazendo mais trainees, vou trazendo mais pessoas até formar um time. Eu, pessoalmente, faria dessa forma. Não estou dizendo que essa é a única forma de fazer, é o jeito que eu gosto. Mesmo se você não tivesse tanto tempo assim para treinar e desenvolver essas pessoas, porque isso leva tempo, certo? É porque o que acontece? Tudo leva tempo, cara. Pegar um líder, botar o cara ali com um título, porque ele disse que tem alguma experiência, isso pode me dar mais trabalho do que um trainee. Porque ele pode ser um cara que dá desculpa, ele pode ser um cara que não tem mentalidade, ele pode ser um cara que não é preciso nas informações, que mente. Porque não tem jeito, a gente contrata por habilidade e demite por caráter, você sabe? É assim que funciona, por comportamento, não é? Então, eu pessoalmente, de novo, cara, isso aqui não sou o dono da verdade. Tem várias pessoas que fazem de diversas maneiras, entendeu? Que fazem de diversas formas. Eu pegar um cara sênior e daqui a pouco eu perceber que esse cara... Eu acho risco. Você pega um cara sênior e o risco de errar é alto. Se eu errar, vai me custar dinheiro, vai me custar tempo, vai me custar aborrecimento, muito mais do que se fosse um trainee e eu estivesse ensinando ele. Uhum. Talvez eu gastasse um pouquinho mais de tempo, eu acredito que eu gastasse talvez um pouquinho mais de tempo e teria menos risco. Olha que eu não estou nem adicionando um elemento capital. Se tu falasse assim, se tu tivesse um capital limitado, aí eu não teria nenhuma dúvida que eu faria do jeito que eu estou falando. Sim. Essa é uma coisa que
Eu não achava que você ia dar essa resposta, não, honestamente, assim, por conta dessa questão do capital. Eu achava que você, tanto você quanto o Caio, daria essa resposta vinculada, condicionada ao capital. Porque, pô, se a gente tem pouco capital, tem que contratar a galera mais trainee e desenvolver ela. Agora, com capital, o que a gente vê por aí em algumas práticas é que já pega uma pessoa sênior preparada, mas ela vem talvez também com alguns riscos / vícios, né? Pois é, você vai ter risco em todas as hipóteses, entendeu, cara? Você vai ter risco em todas as hipóteses. O problema é que se você errar com um trainee, é um erro esperado, natural. É um erro barato, um erro rápido. Um erro barato, natural, você entendeu? Você contrata um trainee, é um cara que você já espera que vai errar. Tua expectativa é baixa. Mas você pega um cara sênior, vai pagar 100 mil de salário por mês pro cara, vai botar o cara lá numa determinada posição. Meu irmão, tô pagando 100 pau pro cara, o cara faz uma cagada, a tua tolerância é muito menor. Você tá entendendo? E não significa porque o cara fala, fui sênior, fui gerente de tal empresa, diretor de tal empresa. Eu, sinceramente, repito, cara. Ó, a gente montou uma divisão nova com milhares de pessoas trabalhando, e que é a WSP, que hoje o Caio faz parte. Foi tudo com gente nova. E formamos uma cadeia de liderança sênior em 3 anos. 3 anos. Levou 3 anos. Uhum. Hoje, levou 3 anos, temos uma cadeia madura de lideranças, com pessoas formadas. Você entendeu? Eu poderia ter feito mais rápido isso? Sei lá, talvez eu pudesse ter economizado 1 ano, gastado o quíntuplo, corrido 10 vezes mais riscos, e não sei se chegaria no mesmo lugar que eu cheguei. Agora, eu sou um tipo de cara que tem disposição para fazer isso. Isso é um tipo de recrutamento que você tem que ter disposição para fazer. That's the point. Você pegar 40 trainees ali e você ir para o campo de batalha, treinar essas pessoas e estar no dia a dia e dedicar tempo, é um tipo de coisa que às vezes a pessoa ela não tem disposição de fazer. Ela quer pegar alguém mais sênior e delegar. As pessoas têm uma obsessão por delegar. Tem nenhum problema delegar, mas delegar na hora errada é pior do que concentrar. Delegar de forma precipitada é pior do que você centralizar. Entendeu? O delegar na hora certa é bom. Delegar na hora errada é pior que concentrar, cara. Pior do que... Então as pessoas acham que tem que delegar. Não tem que delegar. Tem que delegar na hora certa. Então, cara, vou contratar um cara sênior. Pô, tô pagando. Deleguei pro cara. Cara, muitas vezes as pessoas caem no cavalo. Porque tu contratou um cara porque ele é sênior, porque foi gerente de uma outra empresa, porque foi diretor de uma outra empresa que você nem sabe. Aí tu delega uma parada pro cara que não te provou nada. Ele não te provou nada, cara. Ah, mas ele foi diretor de sei lá os quê, e daí, cara? Ele não te provou nada, não provou que é leal a você, não provou que é fiel a você, não provou que é capaz, não bateu nenhuma meta, não te provou nada. Você joga na mão dele porque ele tem um título, grande coisa o título, cara. Grande coisa. Já diretor, sei lá o quê, da galáxia. Não interessa o título. Eu não sei o que é isso. Pô, cara. E aí o que aconteceu? Vou pegar uma caneta aqui também. Putz, não tá isso fala com a minha mão. É o Marquinhos Capixaba. Putz, vamos trazer uma caneta. Semana que vem eu trago a caneta. É o homem que delirava, Marquinhos Capixaba. Cara, aí, ó, não entra na minha cabeça delegar algo. Ó, por exemplo, não entra na minha cabeça contratar um cara, pagar 80 mil reais de salário com um diretor. Ele não me provou nada e agora eu vou delegar para ele. Não entra na minha cabeça. Cara, isso é muito... Essa pegou. Você entende? Não, agora olha só, Joel. Olha que interessante. Pensa comigo. Cara, eu não vou delegar algo para alguém que eu não confio ainda. Ele precisa me conquistar, precisa conquistar minha confiança. Você entendeu, cara? O título dele não me diz nada. Não, então tá beleza, então não delega. Agora, não entra na minha cabeça contratar um cara de 80 pau e não poder delegar, pô. Exato. Exatamente. Então, se eu não vou delegar porque ele não me provou nada e eu tenho que andar com ele do lado para ensinar, eu faço isso com um trainee, cara. Eu acredito na minha capacidade de formar pessoas, eu acredito na minha competência de desenvolver talentos. Eu acredito
da minha capacidade de identificar potenciais. Já fiz isso milhares de vezes. Então, assim, por isso eu prefiro fazer assim, entendeu? Puta animal. 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 Agora, desculpa que eu me estendi um pouco aí, Caíto. Animal, velho. Animal. Eu sou da mesma escola. Eu jogo porque, assim, é importante todo mundo saber qual o preço que você está pagando. Só existe dois preços, cara, da grana ou do tempo. Eu gosto de pagar o preço do tempo. Eu tenho disposição para treinar. Então, eu tenho disposição para formar. Então, só que eu acho que a primeira coisa que todo mundo tem... E olha para trás, cara. Os maiores líderes comerciais que eu formei era cara que não tinha experiência nenhuma de vendas, bicho. Zero experiência de vendas. O cara falava assim, bicho, me treina, o que é para fazer? Só fala que eu faço. Às vezes Caio, às vezes o cara com menos experiência te dá menos trabalho do que o cara que já vendeu um monte de coisa. Ele é muito ensinável, ele é uma esponja. Não que alguém com mais experiência possa também, mas é para falar que como tem pessoas que têm a crença baixa em formar um líder. E eu acho que o grande speech aqui, meio do Flávio agora, é acredite que isso vale a pena, entendeu? Tem muita gente que quer comprar pronto, né, ou quer buscar pronto. Então, quando você tem essa habilidade, eu gosto de formar, João, por algumas coisas. Primeiro, essa pessoa já vem aculturada, porque você não consegue contratar comportamento, você contrata competência, por isso que você não delega. Porque o comportamento você só consegue ver na prática, não tem como você contratar um comportamento, não tem como você contratar hora H. Hora H é vivendo junto com a pessoa. Então, um líder, ele já está aculturado, ele já tá banhado pela cultura. E segundo, o recado que você passa na organização, que todo mundo tem um espaço, cara. Aquele recado que você passa de estar lá, crescer, abrir uma nova responsabilidade, alguém de casa que vem, porque, enfim, eu não sei onde cada um trabalha aqui, mas pode falar o que for, cara. Toda vez que se abre uma grande responsabilidade dentro da empresa e você vai lá e busca fora, às vezes é um movimento acertado, não dá pra generalizar. Mas a galera de dentro fala assim, puta, podia ter sido um de nós, hein, cara? Podia ter sido um de nós. Então, esse recado é muito importante. Então, eu sou da escola da formação, eu gosto de formar, eu confio na minha competência de formação. E é uma habilidade que eu acho que todo líder tem que ter. Primeiro, a tua vulnerabilidade vai diminuir. Pessoas que não sabem formar líderes ficam refém de pessoas, cara. Beleza. Então, ele fica refém. Ele fica aquela pessoa, quando alguma pessoa que tem uma posição mais sênior na empresa dele ameaça sair, essa pessoa fica desesperada. E quando o líder é seguro na formação, ao contrário, cara. Ele sabe, cara, se você não aproveitar essa chance, eu vou formar outro. Eu queria muito que seja você, mas eu formo outro. Então, partilho, eu gosto, eu sigo essa linha também da formação. Eu fui um cara que eu nasci assim, principalmente a minha entrada dentro foi pela porta de vendas, e eu fui um cara que foi recrutado com 18 anos de idade, eu não sabia nada, bicho, eu fui formado por alguém, e eu vi que quando eu acho que pelo conto dessa dinâmica, você entende a habilidade de formação de pessoas, é uma habilidade para mim hoje essencial para alguém que se destaca e tem um resultado perene e um resultado constante. Show. Deixa eu fazer duas considerações para completar aqui, João. É o seguinte, para ilustrar o que a gente já falou, e depois eu vou acrescentar mais um ponto, para ilustrar, o time que tem divisão de base é sempre um time que vai ser mais saudável financeiramente, porque quanto vale descobrir um Messi? Uhum. Eu fui um cara descoberto também. Eu fui um cara que fui contratado, não sabia nada, e tive uma trajetória de crescimento constante. Em 3 meses eu era gerente. Em 9 meses eu era um gerente num nível mais sênior. Foi em 92, 91, 93. Em 2 anos e 3 meses eu era diretor. Em 3 anos e meio eu era diretor regional. Então, assim, meu crescimento foi muito
constantes. Só que era um cara que não sabia de nada, pô. Quanto vale descobrir um Messi? Quanto vale descobrir um Caio? O Caio também não sabia nada. E aí teve um crescimento meteórico. Então, a nossa busca é de encontrar talentos. Sempre. Agora, acrescentando mais um ponto, vale ressaltar que existe pelo menos 2 posições muito técnicas dentro de uma empresa, que essas posições eu busquei no mercado, para ser justo aqui e completar. São 2 posições, ou seja, no meio de várias, de 20, 30 posições principais lá do topo da cadeia, da diretoria e tal, 2 delas, elas eram posições muito técnicas. Uma posição do CTO, que é uma posição de tecnologia, ou seja, um líder de tecnologia, certo? Essa é uma posição muito técnica. E uma outra posição, a posição do CFO, que é de um diretor financeiro top, de um nível que estivesse alinhado com as práticas do novo mercado, que estivesse pronto para trabalhar com a gente num eventual IPO. Então, essas são 2 posições muito técnicas. E aí, obviamente, cada líder desse contrata ali, tem o seu time, né? Tem a liberdade para montar o seu time. E aí, cada um deles utiliza o critério que ele achar necessário. Então, esse tipo de posição é uma posição técnica. Agora, que outras posições eu me referi? Obrigatório, né? Não tem como fugir, né, dessas 2 posições. E que outras posições aqui eu me referi foram antes? Toda a posição de vendas, toda a posição de operações, toda a operação de produto, toda a operação de atendimento a cliente, toda a operação de experiência de clientes, retenção de clientes, toda essa parte desde vendas, marketing e retenção e relacionamento com o cliente, esse eu não abro mão de eu formar na nossa própria escola. Entendeu? Então, para ser justo, aqui tem essas 2 posições. É um pouquinho mais complicado você pegar um auxiliar administrativo e transformar ele num CFO. Esse é um pouco mais complexo. Pode ser até que aconteça ao longo de um bom tempo, se esse cara trabalhou com CFO. Mas aí quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então esse cara a gente contratou do mercado. Então, agora que eu já entendi a cabeça de vocês na formação de time, né? E do porquê da formação de time, do que você olha, o preço do tempo, o preço do dinheiro, o esforço inteligente. Eu vou fazer uma pergunta que, pelo tempo, você já responde as 2 dela. Uma que responde de um lado para o outro. Eu já entendi a cabeça de vocês, de como que forma a equipe. Agora, como que é a cabeça de vocês? Isso são os critérios que eu olho. Essa pessoa precisa de promoção. Promoção, novo cargo, novo salário. E a cabeça de vocês para essa pessoa ter que ser demitida. Olhou uma evidência, ou um conjunto de evidências de promoção, ou uma evidência, ou um conjunto de evidências para demissão. Vou trazer os fundamentos, tá, dentro da minha ótica, e o Flávio Sabatina eles. Primeiro, porque eu vejo que são opostos, assim, tá? O primeiro da demissão. É como se fosse uma matriz, cara. Uma matriz de comportamento versus resultado. Alguém que está com comportamento / motivação, né? Esse comportamento alto e resultado muito alto de maneira consistente, a pessoa, ela tá pedindo uma promoção, tá pedindo responsabilidade. Porque uma coisa, turma, dinheiro acompanha responsabilidade e resultado. Dinheiro, ele sempre vai acompanhar responsabilidade e resultado. Né? Dentro de uma organização, é muito fácil você descobrir, e não precisa nem narrar de peão de quem ganha mais. É só siga a responsabilidade, encontrará o dinheiro, tá? A pessoa que tem um comportamento alto e o resultado muito alto e de maneira consistente, essa pessoa está pedindo mais responsabilidade, ela está pedindo promoção. E o inverso. Comportamento ruim e resultado muito baixo, ela não deu fit, cara. E às vezes você demitir ela, eu nunca gostei de demitir pessoas, tá? Mas às vezes
Não deu fit, não deu fit com a tua empresa, não deu fit com a missão, com ela, sabe? Faz parte do processo. Então, eu vejo que são esses opostos. Então, comportamento barra resultado alto de maneira consistente, ela já pede o próximo passo. E o comportamento ruim, um resultado baixo, por exemplo, tem muita gente assim, sabe se o canhão da demissão ou da promoção tá sendo virado para você. Cara, o teu comportamento barra resultado cai, tá indo lá para cima. Se você tá numa empresa fértil, bicho, promoção já tá batendo na tua porta. Agora, se você tá no outro lado ali do gráfico, né, comportamento não tá legal, o resultado tá baixo, bicho, a demissão também já bate na tua porta. Então, esse é o fundamento que eu sempre olho. Esses são os fundamentos que eu sempre olho. Legal, deixa eu criar alguns cenários aqui para conseguir responder essa pergunta. E criar alguns cenários. Então, por exemplo, numa empresa que não cresce, tem uma empresa que não cresce e tem uma empresa que cresce. Tá bom. Como é que as coisas se comportam nesses dois cenários aqui? Uma empresa que não cresce, para reter funcionário, você tem que criar um plano de carreira que vai aumentar R$150 e o cara ganha R$150 a mais, uma mariola e um picolé. E aí ele é promovido. Ele vai ter que criar ali um plano de carreira ali para ir criando, dando biscoitinho pro cara, para ele se sentir, não, tô avançando e tal. A empresa não cresce, cara. Se a empresa não cresce, qual é o sentido de você dar uma promoção para alguém? A verdade é que não tem sentido. A empresa não cresce. Mas pessoas criam degraus para que o funcionário tenha a sensação de que está progredindo. E isso dá uma sensação de satisfação nele. E aí ele se mantém mais tempo naquela empresa. E a empresa procura reter o máximo possível de tempo aquele funcionário. Óbvio que chega uma hora que o biscoitinho não vai mais convencer ninguém. Por quê? O problema não é a promoção, não é o biscoitinho, nem a mariola, nem o picolé, nem os R$150 que vai dar mais pro cara. Nada disso. O problema é que a empresa não cresce. É uma empresa que não cresce. E você sabe que uma empresa que não cresce, daqui a pouco ela tá andando para trás. Porque o avião tá subindo ou tá caindo, cara. Se desligar a turbina do avião, ele vai cair. Vai planar um pouquinho, mas não vai ficar planando para sempre. Ele vai caindo. O que faz o avião voar, ele queimar muito combustível naquela turbina ali. Se a empresa não está queimando combustível e não cresce, o avião já está começando a cair. E aí não adianta nada ficar... Como é que promove pessoas num ambiente desse? Aí vai ter que criar esses biscoitinhos aí. Empresa que cresce. Vamos falar agora de um outro cenário. Empresa que cresce. Empresa que cresce precisa promover alguém. Ela precisa. Porque como ela está expandindo, porque crescer não é simplesmente faturar mais. Crescer é a necessidade de lançar um produto novo, criar uma squad nova, criar uma divisão nova, criar um departamento novo. E você não cria nada novo se você não promover alguém como líder daquela bagaça que você está criando. Aí a parada inverte. Promover alguém é uma necessidade da empresa. Ou seja, se você é um líder formador, você já tem uma linha de montagem de formação de pessoas que suporta esse crescimento da empresa. Esse é o meu modelo de trabalho. Criar uma linha de montagem de formação de líderes em todas as áreas que eu trabalho, que dá suporte à minha expansão. Então, para analisar, só para exemplificar aqui, quando eu abri a WhatsApp em 1995, a gente abriu 24 escolas em 3 anos. Então, eu tinha uma nova escola inaugurando a cada 45 dias. E para inaugurar uma nova escola, não bastava eu alugar um imóvel, botar cadeira, pronto, está pronta a escola. Não, eu precisava de no mínimo 4 gerentes de escola. Um gerente comercial, um gerente operacional, um gerente acadêmico, um gerente financeiro. Administrativo e financeiro, ou seja, 4 gerentes. Eu não conseguiria abrir uma escola se não tiver 4 gerentes. É só tu pensar, 24 escolas vezes 4 dá 96. Em 3 anos, eu tive que formar 96 novos gerentes desses 4 departamentos. E não é assim, cara. Eu pego um cara para formar, vou lá e formo. Não, cara. A cada 10, um dá certo.
Então, se eu formei em 96, eu testei 960. Estou dando aqui inferindo um número aqui só para as pessoas entenderem o conceito. O ponto é que o meu dia a dia é um dia a dia de formação de pessoas. Enquanto eu trabalho, eu formo. Enquanto eu entrego a meta, eu vou formando. E essa linha de montagem de formação dá suporte para a expansão do meu projeto de expansão. Eu abri 24 escolas porque era o meu projeto de expansão. Então, eu tinha um projeto de expansão, eu tinha um organograma, eu tinha uma escola de formação de pessoas. E aí, essa escola de formação ia funcionando, aí eu abri a escola. Eu não abri escola para depois escolher o gerente, não. Primeiro eu formava o gerente, depois eu abri a escola. Ó, era mais ou menos o seguinte: se o cara batesse a meta, se ele chegasse no ponto que eu dei para ele alcançar resultado, ele chegava a gerente. E se ele chegasse a gerente, eu abri uma escola. Então, olha que interessante. Um ambiente de crescimento, a promoção é uma necessidade. Porém, a promoção ela é resultado do teu modelo de formação. Sabe por quê? Porque se você for promover alguém errado, aí eu vou cheguei agora na tua pergunta. Promover alguém errado pode ser a sentença de morte desse cara. Yes. Por quê? Porque a CLT, a consolidação das leis do trabalho, uma vez que você promove, você não pode rebaixar. Em vendas é muito clássico, né? Você promover errado um vendedor para gerente de vendas, agora você tem um gerente péssimo e você perdeu um ótimo vendedor. Então, você não pode promover errado. Se promover errado, vai custar a demissão desse cara. Você vai ter que demitir. Você promoveu o cara, pô, beleza, o cara foi lá, assumiu o cargo, não deu conta do recado, foi péssimo. E aí acontece o quê? Você não pode tirar ele dali e botar onde ele estava, que ele era ótimo, ele era maravilhoso. Você não pode fazer isso. A lei não permite. A lei não permite. Aí você é obrigado a mandá-lo embora. Você é obrigado a mandá-lo embora. Com isso sai a minha primeira regra de ouro da promoção. Manda. Eu também. Não tenha pressa. Não tenha pressa. É melhor tu demorar. Você está pensando em promover alguém, em lançar um novo desafio para alguém? Não tenha pressa. Conversa com a pessoa, pergunta se ela tem interesse no desafio, testa, bota ela para fazer algumas tarefas antes. Você entendeu? Trabalha dá umas missões para ela realizar, para você perceber se ela tem afinidade com lidar com gente. Não tenha... mas o cara vai ficar ansioso. O cara vai dizer que não é o job description dele. Se disser, não serve. Se disser, não serve. Eu falo que o próximo nível nunca pode ser laboratório, bicho. Promoção não pode ser laboratório é antes do próximo nível. Tem gente que... Ele vai ter que ter testado... Eu vou fazer um teste com esse cara aqui nessa... Não. Deixa eu fazer um teste e promover ele. Não, pode ir. Sabe? Ó, isso por quê, senhores? Isso porque é para o bem seu, da tua equipe, e para o bem da pessoa. Você cruza uma equipe de proteção. É para o bem da pessoa, cara. É para o bem da pessoa. Então, demore para promover. Demore. Faça vários testes antes da promoção. E se o cara chiar, que isso não é meu job description, ou seja, não está no meu... Como é que fala isso em português, senhores? Descrição de cargo. Não está na minha descrição de cargo. Se o cara falar isso, opa! Desculpa, cara, volta lá pro teu carro lá. Não é o cara. Não é o cara. Tá bom por causa disso, ele já tá dando sinal que ele vai... Ele falou isso, ele te ajudou. Ótimo! Ótimo, opa, desculpa, continua lá fazendo o que você está fazendo. Deixa eu pensar em outra. Tá? Então, não promova rápido. Vá com calma. Demissão. Demita rápido. Demita rápido. Mas aí depende também do nível da pessoa. Se for um diretor, o nível de tolerância é muito menor. Diretor, um gerente, um executivo, um cara sênior, né? Uma pessoa no começo, uma pessoa que está aprendendo, cara,
você tem muita tolerância. Não é? Quanto menor o salário, maior a tolerância. Quanto maior o salário, menor a tolerância. Muito bom. Segundo ponto. Depende das áreas. Área de vendas. Geralmente a gente é mais tolerante para a área de vendas. Porque o erro do cara, não, fiquei ansioso. Agora, área financeira. Qualquer mínimo desvio de caráter não tem perdão. Mas não tem perdão mesmo. O cara roubou. Já aconteceu 2 vezes na Wiser. Roubou? Simples. Demissão por justa causa, boletim de ocorrência na polícia e fala, procura teu advogado e vai dar a responder para a polícia. Não tem tolerância. Não tem tolerância. Roubou, desviou, foi desonesto, não tem tolerância. Não tem segunda chance. Não existe segunda chance. Ou seja, depende das áreas. Cada área tem... O cara da TI, no dia da live, não dimensionou o direito dos servidores na hora de fazer a venda do produto, caiu. Já viu esse filme em algum lugar, né? Eu já vi algumas vezes esse filme. Cara, pega, meu irmão. Se o cara já tá assim, cara, já... Eu nem brigo com o cara. Se o cara já tá quase desmaiando, já quase tendo um treco, coitado. Eu vou consolar ele. Vem cá, cara, bota aqui. Eu tô triste, mas vem cá, eu consolo o cara. Bota aqui no meu ombrinho, aqui a tua cabecinha aqui. Né? Depende, aí a parceria. A gente acerta junto, a gente erra junto. Erro de desonestidade, deslealdade. Cara de TI dando informação para concorrente. Quê? Rua. Não tem, é rápido. Pá. Cara que tu gosta muito, mas o cara tá folgado, ficou gato, já não produz, já não trabalha tanto. Dá um feedback, dá 2 feedbacks, chama e demite rápido. Por quê? Porque teu time, você não tem que convencer o cara a estar com você ou estar motivado. Não, isso é inerente, tem que ser de todo mundo, entendeu? Agora, se o cara precisa de ajuda, ele pede ajuda, aí tu ajuda. Você ajuda, não tem problema nenhum. Você entendeu? Você ajuda. Eu sou um cara que ajuda pra caramba, mas algumas coisas não tem tolerância. Essa coisa de honestidade, de deslealdade, desonestidade não tem tolerância. Procure ser um pouco mais prático agora. Incrível. Animal. Vamos sentir aqui a temperatura da turma. Essa serviu para muitos empreendedores, hein? Muitos empreendedores. Muito bom. Para muito colaborador também, cara. É legal você entender a cabeça de quem está liderando. Primeiro você entender que a promoção, existe um rastro da promoção. Existe um rastro da demissão também, cara. Então, você saber antecipar esses movimentos é fundamental, cara. De 2 pontos. A galera gostou. Gostou pra caramba. Esse é um assunto que vira e mexe, a turma pergunta pra gente, né? Nos programas que a gente tem, no First Day, a turma pergunta muito, né? Como que monta equipe, como que lidera, preço do tempo, preço do dinheiro, cultura, como é que se constrói e se mantém cultura dentro da empresa. Ó, legal. Galera deixou muito, meu. Galera curtiu muito. Muito bom, senhores. Muito bom, senhores. Só pra gente... A última pergunta bem rápida e pragmática. Vou fechar o documentário, já volto. E aí a gente dá aquele nosso último recado. Qual tem sido, na opinião de vocês, o principal erro, maior, mais recorrente que líderes têm cometido do ponto de vista com a sua equipe? Principal. E que vocês sugerem um ponto de atenção. Assim, pensa. Não... Eu vou melhorar minha pergunta. Deixa eu melhorar minha pergunta. Qual vocês têm sido um ponto que talvez os líderes acham que é apenas um barulhinho? Apenas um barulhinho, um ruidinho. Tá. E que na verdade, assim, não, cara, presta atenção nisso, que senão isso vai virar um baita de um negócio, um problema. Corrige agora essa
faísca. Ah, não, tudo bem. A galera tá dando de ombrinho, a galera não tá se importando. Não, não, não. Corrija agora, porque eu já vi muitas empresas líderes se ferrarem porque não corrigiram isso e deu ruim pra caramba lá na frente. Caio, deixa eu começar a responder, porque a minha resposta vai rolar a bola para você chutar pro gol, tá? O que eu vou falar é clássico, já aconteceu comigo, acontece com muita gente, acontece com muita frequência, mas é uma coisa que eu detesto. Eu realmente não gosto e evito permitir que isso aconteça comigo e com as minhas equipes, né? O que acontece é o seguinte: um sinal de acomodação de um líder, e acomodação é um ponto negativo, tá? Para uma liderança, é quando ele para de recrutar. É importante manter o recrutamento do teu time aberto, mesmo quando você não tem vaga. Não importa se tem vaga, se não tem vaga. Mantém o recrutamento sempre aberto. Okay. E estando o recrutamento sempre aberto, você vai estar sempre olhando novas pessoas. Sempre em busca de novos talentos e sempre comparando com o que você tem no seu time. Isso cria em você o sentimento de que você tem alternativas. Isso é um sentimento mágico na cabeça de um líder. Porque o pior sentimento na cabeça de um líder é quando ele começa a engolir sapo da equipe dele, porque ele acha que não tem alternativa. Esse é o barulhinho. O barulhinho, Joel, começa a acontecer quando algumas coisas intoleráveis começam a ser toleradas porque você acha que ruim com ele, pior sem ele. Quando você acha que não tem alternativa. É muito importante para a sua equipe saber que a hora que você quiser, você põe gente nova, inclusive no lugar dele. É importante para a pessoa saber disso. E eu não falo isso do ponto de vista de ameaça, não. Por favor, não entendo assim. Não é ameaça. É a essência do estabilidade não existe. As pessoas acharem que tem estabilidade, mata. O comprometimento, a produtividade, mata tudo. É muito importante a tua equipe saber que se não for feito, você mete a mão e faz, ou você troca ou bota mais uma pessoa, ou contrata mais outras pessoas, porque a empresa não pode deixar de fazer aquilo que precisa ser feito, porque alguém não está afim de fazer. Coisa, né? Mas quando você começa a tolerar isso, quando você começa a tolerar esse tipo de, engolir esse tipo de sapo, você começa a ser refém da sua equipe. Isso vale para o casamento. É importante você que está me ouvindo, que é casado, que a fila anda. Se você ficar aí, igual um mané, igual um Zé Ruela aí, tratando mal tua mulher, a fila vai andar, meu irmão, e você vai ficar chupando o dedo. É importante você ter essa certeza. Porque essa ideia de que você é funcionário público do seu casamento, tem estabilidade, vai fazer você cair do cavalo. E a mesma coisa é com a tua equipe. Então, qual é a solução que você dá para a sua equipe? Para que você jamais caia na armadilha de se tornar refém dela e passar a engolir sapo. Recrutamento aberto sempre. E de vez em quando contrata até alguém, mesmo sem ter vaga. Porque sangue novo oxigena, mexe com todo mundo. Isso é uma coisa boa que você faz para a tua equipe. Você melhora a tua equipe agindo assim. Aí eu rolo a bola para o Caio, porque eu estou falando aqui de recrutamento sempre. E é legal o Caio, que é especialista nisso, e além disso falar de, quem sabe aí falar do efeito que sangue novo numa equipe produz num time. Fica à vontade aí, cara. Primeiro você falou uma coisa incrível. É uma linha muito tênue, assim, que muito líder erra. Porque, bicho, quando o líder ele transparece que eu preciso de você, cara. Acabou.
Acabou. Turma, quando eu falo isso, não é... Desculpa, Caio, deixa eu até corrigir, desculpa. Não é eu preciso, eu dependo de você. Porque precisar, a gente precisa das pessoas, mas depender não, né? Não precisar no sentido de depender, ou sem você não... Bicho, você não depende de ninguém. Eu quero que seja com você, bicho. Mas se tu não querer, eu coloco no teu lugar. Eu quero muito que seja com você, cara. Mas se não for com você, vai ser com outra pessoa, cara. Isso é a valorização da vaga. Vamos pegar hoje? Teve as finais, né, estaduais. Bicho, os técnicos ali do Palmeiras e do Flamengo sabem, bicho, se não der o seu melhor, eu quero muito que você seja o titular. Mas tem um monte de cara querendo ser. Então, a valorização da vaga, principalmente a cultura, aquele fit, cara. Isso é muito importante de ter líder versus liderado. Então, eu acho isso muito importante. E o efeito novo, né, cara? O efeito sempre de um sangue novo dentro da empresa. Tem um poder enorme, mas eu acho que eu vou voltar um pouco antes do que o Joel falou, qual é o principal erro, e eu vejo também como Flávio da acomodação, porque, cara, uma semântica que desde quando eu tinha 20 anos de idade, eu ouvi isso a primeira vez, 21 anos quando eu vi essa primeira vez, e eu levei muito a sério isso. Alguém falou um dia pra mim assim, Caio, se você sentar, sua equipe deita. Eu perguntei, se eu deitar, sua equipe morre. Ele falou assim, se você sentar, sua equipe deita. Se você deitar, a sua equipe morre. Porque tem muitas pessoas que acham que o papel da liderança é fazer força até um determinado tempo. E depois você pode delargar. É um trabalho constante. As pessoas precisam entender que qualquer tipo de... o compromisso do líder precisa ser permanente. Por mais que em alguns momentos ele vai mudar. Tem hora que você está muito perto ensinando alguém a fazer uma parada mais operacional. Porque não sabe fazer, ele tem o comportamento, mas não tem a técnica. Você ali ajuda na parte operacional. Depois de um tempo, o teu tratamento com ele é muito mais de orientação, de direção, mas existe esse compromisso ainda. Meu amigo, você que lidera um time, lidera uma empresa, lidera uma equipe, se você sentar, sua equipe deita, se você deitar, sua equipe morre. Tem a coisa pior que eu vejo numa relação é quando o cara começa a reclamar do time que tem, bicho. Já viu, Flávio? O cara reclama, meu time é uma porcaria, meus colaboradores são uma porcaria. Bicho, ele é só reflexo. É sempre reflexo. Nunca existe o descompasso de líder e liderado. Nunca existe o descompasso. Não tem descompasso, não tem uma equipe foda com líder fraco, não tem equipe fraca com líder forte, é sempre esse complemento. É sempre esse complemento. Sempre. E recrutamento, cara, não existe nada melhor sempre do que você ter essa cultura. Eu gosto dessa cultura, né? Em vendas a gente fala isso muito, né, cara? Isso vale muito para vendas, é uma verdade extrema. E você não precisa ter vaga aberta para o teu comercial, para você estar entrevistando, para você estar recrutando pessoas a todo momento. Por quê? Porque primeiro, pessoa boa em venda não fica sem trabalho. Uhum. Segundo, sangue novo, cara, no time, cara. Sangue novo no time. Quantas vezes, até a analogia, a gente tá falando muito de futebol, quantas vezes um time pede uma renovação, pede gente nova, com entusiasmo, com vontade de fazer acontecer. Às vezes essa valorização, às vezes você tem, existe um paradoxo da extensidade de tempo, as pessoas vão perdendo um pouco o brilho, cara. Essa tua capacidade de renovar sempre, renovação, faz parte não só de uma seleção brasileira, cara, de um time de futebol. Empresa é preciso renovar também. Essa renovação também é muito importante, cara. Animal, cara. Que aula, hein, galera? Aliás, essas sequências de lives dariam facilmente um belo de um livro, hein? Facilmente. É verdade. Um belo de um livro. Senhores, que aula, galera, que amor, gostou demais, incrível. A gente tem que dar um recado, né? Quem dos três aqui vai dar um recado? Eu! O vendedor do time, pô. Então manda um recado aí pra galera. O recado, primeiro, a gente tá muito feliz de um projeto nosso, que primeiro é um tesão, acho que não tem outra palavra mais gostosa de falar o quanto legal tá sendo o First Day. First Day, ele é um projeto para empresários num nível mais maduro, para empreendedores numa fase mais madura. Eu sei que muita gente que acompanha a gente, que está no estágio inicial, de maneira nenhuma se sinta menosprezado. Não, ao contrário, continue aqui, conectado com a gente. Pode ser que no universo não tão distante você possa participar de um First Day.
que é um evento que acontece no Palácio Tangará de um dia, onde ele é construído por nós três, pessoalmente, e um grupo seleto de empresários que a gente seleciona a dedo, uma vez por mês, e o próximo vai acontecer no dia 25, se não estou enganado, 25 de abril, no Palácio do Tangará, onde a gente fica o dia inteiro com esse petit comitê, um grupo mais ou menos de 40, 60 empresários no Tangará, onde a gente mexe em 3 alavancas de crescimento: vendas, modelo de negócios e pessoas, onde cada um de nós é líder de uma alavanca. Flávio comandando a alavanca de modelos, e assim, não dá pra ver o tesão do Flávio falando assim, o olho dele brilha, cara, modelos, modelos de negócio, eu falando de vendas, e o Joel de pessoas, as 3 alavancas que mais gira ponteiro numa empresa, as 3 alavancas que mais giram ponteiro dentro de uma empresa. Então, se você tem interesse em passar um dia inteiro com a gente, primeiro você precisa passar por uma aplicação, e o time do First Day avaliar se você está pronto para um evento como esse, e tá tão legal, as salas todas lotadas, é um evento que custa R$ 25.000 a aplicação, por isso que a gente preza para que você tenha um tamanho específico e fica fácil a gente falar o tá pago, a gente não tá lucro, porque você com uma máquina, você com um carro na pista, para a gente mexer o ponteiro, acho que modéstia, principalmente nessas 3 alavancas, fica um trabalho muito prazeroso e de muita confiança. Então, a gente vai colocar na nossa bio aqui, a aplicação para o First Day. Cada vez mais eu estou recebendo mais perguntas como essa sobre o First Day. As pessoas estão vendo os nossos eventos no Tangará, um projeto pessoal nosso lindíssimo e nasceu já muito grande. Então, esse é o recado. O próximo acontece no dia 25, os últimos 2 sold outs. Eu sei que o Flávio tem um recadinho para todos vocês também sobre o First Day, porque eu sei que ele está adorando, assim como o Joel. Fazer uma consideração sobre isso, você que está aí me ouvindo, não vai embora não, segura aí. Você que está me ouvindo aqui, você fala, caraca, meu, 25 pau, evento de um dia. Cara, nossa, isso aí não é para mim. Respeito que ainda não seja para você, mas o meu desejo é que um dia seja para você. Porque eu vou dizer um negócio para você. Pessoas que já estão num determinado nível, além desse dinheiro não ser muito, o que esse 25 mil produz para elas é muita coisa. Mas eu tenho um conselho para você que ainda não está nesse nível. Primeiro, reflita. Por que faz sentido para algumas pessoas e por que muitas pessoas fazem e decolam? Porque elas estão num nível que você ainda não chegou. E tá tudo certo, cara. Você está caminhando. Um dia você vai chegar nesse nível. Exato. O que fazer para chegar nesse nível? Eu tenho algumas dicas para te dar. Faz o Vende-se, faz o Performance. Aí estou falando de ticket de 2.997. É muito mais em conta, muito mais acessível. E você aprendendo a vender, você consegue chegar lá. E aí um dia você vai estar com o seu negócio bombando, 25 mil não vai ser nada para você, e a gente vai conseguir transformar esses 25 mil em milhões. Se não é o teu caso hoje, tudo bem, não fica triste por causa disso. Mas trabalha para chegar lá e conta com a gente. Grande parte do nosso conteúdo é gratuito e a gente vai ajudar você a chegar lá. Como? Vende-se, Performance, são produtos que podem te ajudar a chegar lá. Agora, você já é empresário. Já fatura aí 2, 3, 4, 5 milhões por ano. Quer faturar 15, quer faturar 20? As 3 alavancas que movimentam esse crescimento é modelo de negócio, gente e vendas. Esses são os três alavancas e nós vamos trabalhar essas alavancas nesse evento. O outro detalhe é o seguinte, é um evento pequenininho, 40 a 60 pessoas, ou seja, sou eu, Joel J, o Caio, passamos o dia inteiro contigo ali, certo? Corpo a corpo, não é corpo a corpo para tirar foto, tiramos foto, claro, mas corpo a corpo para você sentir a energia, para você entender, para você aprender o know-how. A gente costuma dizer que é um evento que são horas que valem por anos. Então é isso aí, Caíto. Só queria acrescentar esses tópicos aí. É legal, o sentimento no bom sentido, esse sequestro, né? Sequestrar nossas 3 cabeças para trabalhar para você durante um dia inteiro. Essa que é a grande verdade. Então a gente vai colocar no final aqui no nossa bio
E para todo mundo que está aqui, está sendo live 18 de 24. Faltam 18. E na última, você sabe que tu prometeu, Flávio, uma bagunça na última. Temos 5 semanas para pensar nessa bagunça para terminar na live 24. 20, né, Caíto? Cara. Se não for com bagunça, nem me chama. Bota um comentário que eu quero fazer uma pergunta para a galera. Quem é que quer ir lá na live 24 de 24, pessoalmente, no nosso estúdio, lá, participar? Vamos ver. Tem alguém que quer ir? Olha aí. Opa, olha aí. Tem gente que quer. Ó, tem gente que quer e tem gente que quer. Então, Caíto, a missão é tua, né, cara? Se vira nos 30 agora, cara. Se vira. Tu gosta? Tu adora isso aí. Tu adora. Ela lançou, mandou pro atacante, né? Jogou a bola, ela corre. Pega essa bola. Tá bom. Eu corro muito. Tá? Tô legal. Eu gosto também. First Day, eu tô com o link da minha bio lá. No First Day. Então vamos colocar a aplicação, aplique, principalmente para você que se enquadrou no que o Flávio falou, a aplicação do First Day, faça agora, assim que termina, porque aí o time vai te puxar para agendar uma reunião, para você poder, após essa reunião, confirmar a tua presença no Tangará, tá bom? No próximo First Day. A gente pode colocar nas nossas bios e nos nossos stories. E a todo mundo uma ótima semana, que você tenha uma semana espetacular, tá bom? Que você comece com força, com dedicação e que bons acontecimentos sejam a marca da semana que vai começar agora. Exatamente. Obrigado, Flavião, pela aula. Obrigado, Caio, pela aula. Obrigado a todos que apareceram na nossa live 18. Muitos aprendizados, reflexões. Que a sua semana seja incrível. Beijo para todos, galera. Boa semana. Valeu. Tchau, tchau.